Boa noite, queridos amigos da TV Chico Xavier Brasil. É uma alegria e sempre uma oportunidade estar com vocês. Primeiramente, mais uma vez, eu parabenizo a direção do canal por essas iniciativas de criar semanas homenageando as obras de Allan Kardec. E nessa semana estamos trabalhando, né? Já vi vários vídeos de companheiros oferecendo seu conhecimento, a seu amor, compartilhando conosco a respeito da obra O Céu e o Inferno. Eu acho até que é uma obra pouco explorada nas casas espíritas. Estuda-se muito o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho. A Gênese já nem tanto, e o Céu e o Inferno eu a vejo muitas vezes como uma obra extremamente negligenciada. Então, eu parabenizo a direção do canal por essa iniciativa, trazendo para todos aqueles que participam do canal conhecimentos a respeito dessa obra tão importante. É bom lembrar o seguinte: o Livro dos Espíritos contém a filosofia da doutrina espírita como um todo. E esse livro ele foi desenvolvido a partir as suas estruturas, sua parte prática no Livro dos Médiuns, onde tem a sua ciência espírita, também a questão colocada na Gênese. E a obra O Céu e o Inferno, tal como o Evangelho segundo o Espiritismo, detalha, em especial, as partes filosóficas e morais da doutrina espírita. Mais particularmente, para que todos possam ter uma noção, a obra O Céu e o Inferno detalha o livro 3 do Livro dos Espíritos das Leis Morais, também o livro 4 das Esperanças e Consolações, e também fala a respeito daquilo que está na conclusão do Livro dos Espíritos. Então, tudo que nós vamos falar aqui, de alguma forma, é um desdobramento, um aperfeiçoamento, um aprofundamento daquilo que foi apresentado a nós lá no Livro dos Espíritos, principalmente na sua parte final. Das questões 614, onde começam as leis morais, até o final da obra. Caberia, primeiramente, vamos falar da segunda parte do livro. Alguém voltou para contar? Mas eu acho que cabe um rápido resumo a respeito da obra, dada a sua importância. Allan Kardec faz comentários a respeito do céu, a respeito do inferno, e ele diz algo muito importante, que muitas pessoas esquecem. Céu e inferno são condições psicológicas, emocionais, estados de alma de cada pessoa, de cada espírito. E que nós não precisamos estar encarnados ou desencarnados para vivenciar dentro de nós situações de céu ou de inferno. Tem pessoas que vivem entre nós que consideram a sua vida algo desastroso, infernal. E também existem pessoas entre nós que, mesmo estando encarnados, já se sentem no céu. Então, céu e inferno não é uma questão nem de tempo, nem de geografia, localização, e sim da maneira como a pessoa se sente. E toda essa obra, ela fala a respeito da felicidade, do estado de felicidade ou de infelicidade que cada um de nós pode nutrir dentro de si a partir das decisões, do uso do livre-arbítrio que cada um toma.
né? Então, é bom lembrar o seguinte, né? Kardec, de uma forma muito brilhante, muito racional. Oi, Candinha, boa noite. Kardec, através de uma abordagem muito amorosa, porém racional, científica, examina aqueles conceitos tradicionais que as igrejas têm dado para o céu e para o inferno. E ele mostra da impossibilidade de tudo isso. E aqui caberia para nós, né? Veja bem, não vamos nos surpreender, nem menosprezar, mas vamos refletir. Porque todos nós, com certeza, talvez até nesta própria encarnação, já transitamos pelas religiões tradicionais. Já transitamos por elas. E não cabe a nós criticar quem as tem como crença, como seu meio de contato com a divindade. Porém, se pensássemos um pouco, e acho que foi isso que não fizemos ao longo de quase 2 milênios, veríamos da impossibilidade tanto da ideia de céu como da ideia de inferno. Jesus nos recomendou a nós, seres ainda tão pequenos, tão imperfeitos, que ainda transitamos com tantas dificuldades íntimas, nos recomendou que perdoássemos 70 vezes 7 qualquer ato. Então, se nós que somos ainda tão pequenos, tão imperfeitos, precisamos perdoar, será que o nosso Pai querido, amado, onipotente, onipresente, onisciente, infinitamente bom, justo, misericordioso, condenaria alguém a uma pena eterna de sofrimento? Quer dizer, você, meu amigo, você, minha amiga que me ouve, tem que perdoar, e Deus, que é o supremo amor, não perdoa? Esse raciocínio, né, mostra uma incoerência, uma incoerência. E a gente vê os nossos irmãos aceitando essa ideia assim de uma forma tão tranquila, que talvez nós também tenhamos aceitado por, como eu disse, talvez 1, 2 milênios. E aí eu tenho uma pergunta para você, que é, lendo Kardec, a gente tem que fazer essa pergunta. Como, sem o auxílio da mediunidade, das capacidades anímicas, do sonambulismo, da visão à distância e de todo outro conjunto de possibilidades anímicas que o espírito tem, que a gente percebe estudando a doutrina espírita, participando de reuniões mediúnicas, como que a igreja ficou sabendo dos detalhes do céu ou do inferno? Fisicamente não dá para ir lá. Como é que aconteceu isso? Foi através da mediunidade? Mas a mediunidade não é admitida por eles. Como é que isso funciona? Cabe pensar, não é? Como que a igreja descreveu o inferno com riqueza de detalhes. Como alguém adentrou lá, participou daquilo tudo, assistiu e voltou para contar. Foi Deus que contou, mas Deus fala. Quem foi que ouviu? Quem foi que registrou? De que maneira o fez? Então, cabe pensar sobre essa ideia de céu e inferno. Isso é possível dentro daquela estrutura colocada dentro das igrejas, quer sejam católicas, quer sejam protestantes, de qualquer denominação? Tem sentido isso? Como eles fizeram esse conhecimento de
E cabe lembrar o seguinte, né? O inferno, originalmente, vem lá daqueles povos pagãos, bárbaros, mas apenas a pessoa ia para lá e ficava lá. O inferno cristão, aquele que queima em fogo brando, que a pessoa assa, mas não fica esturricada. Vocês já foram ao churrasco, né? Se a gente largar a carne lá na churrasqueira, vai chegar um momento que ela fica completamente escura, dura. E aí nós temos aí digamos, um pensamento, uma estrutura de sadismo assim, incompreensível de maldade. O inferno cristão é infinitamente mais cruel e pior do que o inferno pagão. E aí vamos de novo na ideia de Deus bom, de Deus justo, de Deus misericordioso, infinitamente justo, misericordioso. Então, como é que vai ser isso? Eu só estou trazendo isso porque estamos falando sobre a obra e Kardec faz essas considerações, né? Muito bem. Dentro da obra, em que ele trata do céu, ele trata do inferno, ele trata do purgatório. Na verdade, o purgatório apareceu na igreja lá por volta do final dos anos 500, 593, me parece. Olha, Kardec concordou, de certa forma, com a ideia do purgatório. Apenas ele diz que o purgatório é aqui, quando estamos encarnados, ou seja, o purgatório. Aliás, o purgatório, vocês sabem como é que uma pessoa sai do purgatório de acordo com os conceitos da Igreja Católica Apostólica Romana? Isso, inclusive, deu origem ao protestantismo por conta da venda de indulgências. A pessoa que vai para o purgatório, ela não tem nada que ela possa fazer para se retirar dali. Ela depende da prece ou das preces de terceiros, que em dado momento as igrejas vendiam. Era um serviço terceirizado, muito moderno para aquela época. Mas, ou seja, não tinha, né, o espírito, não, mesmo que ele se arrependesse, mesmo que ele quisesse fazer uma coisa, ele não tinha instrumentos para sair do purgatório, só através das preces. Foi aí, né, que Lutero, de alguma forma, se revoltou e protestou. E aí veio o movimento protestante. Aí iniciou-se o protestantismo. Então, na verdade, o purgatório é aqui. Quer dizer, nós temos, reencarnando, a possibilidade de purgar, de modificar, de reparar, de ressarcir aquilo que, de alguma forma, fizemos de equivocado. Também já falamos sobre aquela questão das penas eternas, né? E aí a gente tem que se lembrar de Jesus. Quando Jesus nos diz, né, que vai enviar o Consolador prometido, que tudo resgatará, que tudo, de alguma forma, virá corrigir, complementar, etc. e tal, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que vai chegar algo que vai trazer de novo o seu ensinamento. E o Consolador prometido, quando oferece a reencarnação, né, dentro de uma ordem mais lógica, mais racional, ele oferece exatamente a oportunidade do progresso, do adiantamento, da melhoria, né, e da reparação quando necessário.
E a gente precisa entender o seguinte: dentro dessa obra existe um instrumento muito interessante chamado Código Penal da Vida Futura. E ele lá tem 30 e tantos artigos que eu recomendo e convido vocês que estão me ouvindo a ler o Código Penal. E lá ele diz assim, que não tem nenhuma falta, nenhum ato equivocado, como também não tem nenhum ato amoroso que passe despercebido. Por quê? Porque quando Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta para a espiritualidade superior onde está escrita a lei de Deus, a resposta vem, não é, muito clara, na consciência. Então, Deus está em nós, a consciência está em nós. Tudo que fazemos é submetido ao tribunal da consciência. O que é bom recebe aprovação e é patrimônio do espírito. Aquilo que não ficou bem resolvido, bem feito, a consciência reprovará e exigirá um processo de retrabalho tantas vezes quanto forem necessárias até que a coisa se ajuste. Então a pena é eterna, está escrito lá, enquanto o espírito se obstinar no equívoco, no erro, na maldade, no egoísmo. Né? Então, os ensinamentos estão claros. Tem pessoas que dizem assim, eu não cedo de jeito nenhum. Ou aquela rebeldia. Não tem problema. Deus é eterno, ele não tem pressa. E diz, tá bom, meu filho. Segue teu caminho, faz do jeito que você quiser. Mas você tem a liberdade de escolher, mas você é responsável pelos seus atos. Então, a gente conclui o seguinte, né? A dureza e o tempo que são requeridos para a cessação das penas dependem e são proporcionais à extensão e à persistência do espírito em manter aquele padrão de rebeldia, de teimosia, de maldade, de egoísmo. Se ele ficar assim 100 anos, são 100 anos. Se ele ficar assim 1000 anos, são 1000 anos. Se ele ficar assim 5 minutos, em 5 minutos a coisa para. Por quê? Porque a lei de Deus é uma lei educativa, reeducativa. Ela não tem por objetivo punir, mas ela tem instrumentos para corrigir. Assim como o pai e a mãe também têm. O livro também fala a respeito dos anjos e dos demônios. E a doutrina espírita, com muita felicidade, nos explica isso. Né? Porque se Deus criasse, você sabe a dificuldade que você tem no seu dia a dia para, desde criança, para ir para a escola, para aprender, a questão da alimentação, do dinheiro, das dificuldades. Isso mesmo, Henri, controle pelo medo, exato. Então, a gente sabe das dificuldades que nós vivenciamos desde a nossa infância, nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos. Bom, a humanidade tem uma série de dificuldades. Nós estamos aqui nesse mundinho, contas para pagar, boletos, dificuldades, doenças, pandemias, todo tipo de problema, guerra, furacão, violência, nós estamos aqui. Deus acorda um dia de bom humor, vou criar hoje um anjo. Isso seria justo? Mais uma vez, vamos usar o raciocínio, o bom senso. Seria justo submeter bilhões de pessoas à dificuldade, acorda um dia de bom humor e faz um anjo, um arcanjo, um serafim? Isso não tem sentido. Isso não seria justo. E aí vem a doutrina e diz, os espíritos são criados simples e ignorantes, porém perfectíveis. Através do processo das reencarnações, vamos melhorando, 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 e chegamos a um estado angelical. Né? Um dia seremos arcanjos, cristos planetários, e assim por diante.
Então, a doutrina, mais uma vez, traz luz, bom senso e justiça, mostra a justiça de Deus, e não, porque se Deus fizesse um anjo hoje, sem nenhuma dificuldade, seria um privilégio, e privilégio é sempre sinal de desigualdade, de injustiça. E, por outro lado, o demônio. A ideia do demônio, mostra assim, se Deus é perfeito, porque senão Deus não seria. Se ele é perfeito e, de alguma forma, ele faz um espírito angelical que, de repente, ele vira de cabeça para baixo e diz que vai ser Satanás um demônio, então Deus não é onipotente, onipresente, onisciente. Deus errou. Esse conceito também não funciona assim. Se Deus é perfeito. Então, o que nós podemos dizer é assim, sim, existem espíritos ainda extremamente vinculados ao mal. Mas são seres humanos como nós, desencarnados. Mas nunca que Deus errou ou que alguém surpreendeu Deus e mudou de ideia e deixou de ser bom e virou mal. Isto seria dizer que Deus não é perfeito, que ele não é onipotente, onisciente, onipresente. Ou seja, quando a doutrina mostra que não existe o anjo e não existe o demônio, a doutrina resgata o conceito de Deus. Essa é. Muito bem. Bom, o livro também fala sobre a proibição mosaica de conversar com os mortos. Obviamente, a mediunidade era utilizada de forma equivocada, Kardec esclarece isso. E, finalmente, ele fala a respeito do fenômeno da morte, que é uma realidade para o corpo físico. E aqui a gente pode, então, agora, entrar propriamente na nossa proposta de hoje, que é a seguinte, né? Um número, as pessoas dizem assim, né? Principalmente quem quer combater a doutrina, a mediunidade, as comunicações, o intercâmbio entre os diversos planos de existência. Nunca ninguém voltou para contar. Isso não é verdade. Todas as respostas do Livro dos Espíritos, e são 1019 perguntas e respostas, foram dadas por espíritos desencarnados, alguns bastante conhecidos, Santo Agostinho e muitos outros. Então, essa história de que ninguém voltou para contar não é verdade. No Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, na Gênesis, no Evangelho tem mensagens de Paulo, o apóstolo, de Erasto, de uma série de figuras extraordinárias. Nos 12 volumes da Revista Espírita, nós temos centenas, talvez milhares de depoimentos. Ou seja, não é correto, justo, verdadeiro dizer que nunca ninguém voltou para contar. Os espíritos voltam para contar. E nesta obra, em especial, Céu e Inferno, de modo didático, organizado, o codificador Allan Kardec nos oferece 66 testemunhos de espíritos em variados estados de felicidade. Ou seja, felicidade e infelicidade, que foram obtidos ou de maneira espontânea, quando o espírito vem e dá a informação, ou por evocação. Esse material é de grande importância para todos nós, e eu acho que aí, mais uma vez eu repito, o livro O Céu e o Inferno é muito pouco estudado, e vale a pena o estudo. Por quê? Porque é um material muito rico, que deve ser encarado como excepcional elemento de estudo e raciocínio, de modo que nós, que estamos aqui encarnados, possamos pautar a nossa existência com mais sabedoria. Porque, através dos relatos, nós vamos compreender que a nossa felicidade futura, né, está sendo plantada
em cada decisão, em cada pensamento, em cada ação que nós estamos tomando hoje. Ou seja, o que plantamos hoje, colhemos amanhã. Talvez ainda nessa existência e nas próximas, dependendo da situação. Quando eu digo colher, eu não estou dizendo apenas colher o mal. Nós podemos, ao contrário, colher o bem. E a gente vê isso nos relatos. Obviamente, seria impossível a gente tentar, nesse curto espaço de tempo, apresentar e analisar todos os depoimentos que estão contidos na obra. Eu selecionei alguns, conforme o tempo der, a gente vai falando, para que vocês possam ter pelo menos uma ideia daquilo que o livro nos apresenta de tão interessante e que merece a nossa atenção, o nosso estudo. Né? Então, mais uma vez, eu desde já convido a todos vocês a se debruçarem sobre esse livro excepcional, aproveitando essa iniciativa do canal TV Chico Xavier Brasil, de colocar em destaque para a lembrança de todos, né, dos dirigentes das casas espíritas, reforçarem o estudo, o interesse das pessoas por uma obra tão importante. Bom, esses 66 relatos basicamente compreendem o seguinte: tem 17 relatos de espíritos felizes, 6 relatos de espíritos em condições medianas, 10 relatos de espíritos em condições muito sofredoras, 9 relatos de suicidas, 5 relatos de espíritos de criminosos arrependidos, 5 de espíritos que ele denominou como endurecidos e 14 manifestações de espíritos que vivenciaram graves expiações terrestres. Vamos ver algumas delas para a nossa, oportunidade aqui. Dentre os espíritos felizes, diversos deles que se manifestaram eram membros e amigos, membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, amigos de Kardec, que prestaram depoimentos extraordinários. A primeira personalidade que aparece é de Sanson, antigo membro da Sociedade de Paris, que desencarnou depois de passar mais de um ano em atrozes padecimentos, né? Uma saúde, problema grave. E lá na frente, quando a gente terminar, no depoimento no livro, tem um espírito chamado Jorge que denomina o Sanson assim: foi a morte do justo. Seu último suspiro foi um hino de reconhecimento e amor. São poucos que atravessam assim a rude transição. Vamos ver um pouco do que Kardec nos ensina no depoimento a respeito de Sanson, quando ele o colocou como um espírito feliz. Ele morreu no dia 21 de abril de 1862, né? Como eu falei, depois de um ano de sofrimentos. E ele, um ano e meio antes, lá em 1860, ele tinha deixado registrado com Kardec que ele queria ter a oportunidade de ajudar na pesquisa que Kardec fazia a respeito do espiritismo como um todo, mas principalmente em relação ao aspecto do fenômeno da morte. Ele queria ajudar, ele queria, ao desencarnar, se colocar à disposição para o estudo e compreensão do fenômeno da morte. E deu autorização por escrito para ser evocado o mais prontamente possível após o passamento. E, posteriormente, quantas vezes fossem necessários aos estudos. Olha só a pessoa tentando ser útil, não apenas encarnada, mas continuar o seu trabalho desencarnado. Ele chegou a usar a expressão autópsia espiritual para demonstrar o cunho científico da pesquisa, visando esclarecer uma variedade de situações e condições pelas quais passa o espírito antes, durante
e após o fenômeno da morte, tais como estado de consciência, inconsciência, dor, torpor, visão, uma série delas. Bom, em que momento ocorreu esse primeiro contato com Samson? 2 dias depois de morto, ele estava sendo velado. Kardec vai para lá, junto com um grupo da sociedade, inclusive os médiuns, e faz a primeira evocação na sala mortuária. Ele está deitado lá e eles evocam a ele através do médium. 1 hora antes da realização do enterro. Kardec considerava isso uma oportunidade única, pois conceituava Samson como um homem esclarecido, inteligente e profundamente convicto e conhecedor do espiritismo. Bom, muito bem, ele queria fazer uma aferição de quanto estudo que fazemos nas casas espíritas poderia ajudar ou influir uma pessoa no seu processo de desencarne, da sua entrada no plano espiritual. O que ele constatou através da evocação do Samson falando através do médium? Samson manteve-se lúcido, vendo-se morrer e renascer. Bom, o que revelou? Sentia-se fraco, lúcido, mas não sentia mais as dores de 2 dias antes, quando estava ainda encarnado. Experimentou um torpor no momento da morte, uma inconsciência que demorou por cerca de 8 horas, no caso dele. Tinha perfeita noção que estava desencarnado, morto. O que a gente constata nas reuniões mediúnicas é que 10, 20, 30, 50 anos depois o cara não sabe que morreu. Samson sabia que estava morto. Apesar da fraqueza, Samson sentia-se mais jovem, robusto e renovado. Usou a expressão transformado. Identificava-se como espírito e como a sua pátria, o espaço. Olha o que Samson disse naquele momento lá, que a família está lá e os amigos, para fazer o enterro. Lamentou não poder dirigir-se a seus filhos, que nunca acreditaram no espiritismo, e passar-lhes alguns ensinamentos, pois sempre trataram o tema com desdém. Perguntaram a ele a respeito do corpo, que ele tinha sofrido tanto com a doença. Ele agradeceu ao corpo que serviu de instrumento, através da penosa enfermidade, como dreno de limpeza do perispírito. Então, a doença, muitas vezes, que a gente quer poupar a pessoa, às vezes até pelo equívoco da eutanásia, aquilo serviu para limpeza perispiritual. E ele percebeu isso. Informou que manteve-se lúcido até o momento final, e mesmo quando deixou de ver, que passou por um completo retrospecto de toda a sua existência, mantendo-se em estado de prece. Olha só, pessoal, vamos rezar, não vamos esquecer das preces. Bom, ele descreveu, perdeu a visão, sentiu-se no vácuo, no ignorado, arrastado para um mundo de alegria e de grandeza, sentiu uma enorme felicidade, liberto das dores do corpo. Aí Kardec falou assim, você sabe o que eu vou dizer agora, no discurso que nós vamos fazer antes do seu enterro? Ele falou, sim, sei. Eu estava acompanhando você o tempo todo, enquanto você estava escrevendo, eu estava vendo e lendo o seu pensamento. Durante a cerimônia do cemitério, ele ditou uma mensagem às pessoas que estavam presentes. Bom, poderíamos falar muito mais sobre o Samson. Tá? E ele estava, então, demonstrando que, mesmo tendo passado por toda uma dificuldade, que ele estava muito, muito, muito bem. Eu vou dar mais um exemplo de espírito feliz.
Ele cita o caso do Jobar. O Jobar era presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris. Ele morava em Bruxelas, na verdade, na Bélgica. O Jobar, 12 dias depois de morto, estava completamente lúcido. Lembrava-se das encarnações anteriores. E disse que, vinculado ao espiritismo, pretendia continuar a servir a sociedade espírita, agora na condição de desencarnado. E estava em contato com espíritos superiores. Ele chega a falar sobre Lázaro, Erasto e o Espírito da Verdade, que ele estava tendo contato com eles. Olha que maravilha. Bom, vou citar o caso de uma pessoa que não tem nada a ver com o espiritismo, Condessa Paula. Jovem, bela, rica, ilustre. Era também um modelo perfeito de qualidades intelectuais e morais. Faleceu aos 36 anos de idade, boa, meiga e indulgente. Exercia a caridade discretamente, em paralelo à sua vida social, que era uma vida de muito conforto. Evocada 12 anos após a sua morte, afirmou-se completamente feliz num patamar muito acima de qualquer situação que ela pudesse ter vivido na vida material. Ser bom é bom, meus amigos. Ser bom é bom. Kardec cita vários casos, fala do Dr. Demer, um espírita. Bom, Samuel Felipe, um homem de bem na verdadeira acepção da palavra, inteligente enquanto encarnado, teve uma vida obscura, laboriosa e cheia de provações. Espírita altamente resignado, morreu também doente, uma situação complicada. E ele disse, informou que no passado tinha tido existências muito equivocadas e, graças ao que ele aprendeu com a doutrina espírita, quer dizer, na verdade, antes de encarnar, ele já tinha aceito passar por dificuldades que ele passou com muita sabedoria e resignação na existência última. Ele disse que perdoou a todos que o afligiram enquanto ele tinha as dificuldades dele, amando os inimigos. Bom, esses são relatos de espíritos felizes. Se fôssemos fazer relatos de espíritos em condições medianas, por exemplo, evocado foi um espírito chamado José Ré. Ele foi evocado 22 anos após o seu desencarne. E aí era a neta dele que pediu para ele ser evocado. E aí ele disse o seguinte: eu sofro, pois eu compreendi a diferença entre a lei humana e a lei divina. Nem tudo que é legal é moral. E aí ele explica que a sociedade, quando ele estava encarnado, tinha como homem certo, justo, íntegro, honesto, mas que muitas vezes ele deixou de ser caridoso, gentil. Ele teve oportunidades de realizar ou praticar o bem e não o fez. Tem muitas coisas que as leis humanas não proíbem. Às vezes até permitem, mas que as leis divinas, vamos lembrar da consciência, onde está escrita a lei de Deus, na consciência. Esse é o grande tribunal. Helena Michel, outro espírito, rica, fútil, leviana, morta aos 25 anos, evocada 3 dias após a morte, estava ainda em estado de total perturbação. Não se percebia morta, estava em casa sem entender a situação por completo. Esse é um caso comum que a gente vê nas reuniões mediúnicas. A pessoa nem sabe que morreu, está dentro do escritório, está dentro de casa, vai para o estádio de futebol, vai para o churrasco, senta na mesa, alguém senta em cima dele, não sabe por quê, fala, ninguém ouve, faz pergunta, não é respondido. Eric Stanislas foi tocado esse espírito
que estava em condições medianas, ele foi levado à sociedade espírita depois de longo tempo de sofrimento, por conta de uma vida de erros e transgressões. Ele foi ajudado lá na reunião mediúnica e ele será levado a uma esfera inferior ao mundo, planeta inferior à Terra, ele se propôs para ajudar e instruir espíritos semelhantes a ele. Espíritos sofredores. Bom? Aí nós temos aqui, Jorge, espírito endurecido, egoísta e mau. Experimenta dúvida cruel a respeito do seu destino, no presente e no futuro. Ele está lá no mundo espiritual, não sabe o que vai acontecer. Como só soube praticar o mal, praticamente ele vivia aqui na nossa dimensão como se estivesse encarnado. E esses espíritos com essas características procuram homens que lhes dê fácil acesso às tentações da vida física. Se o cara gosta de violência, ele vai procurar grupos violentos. Se ele é ligado às questões do sexo, ele vai procurar isso, ou a droga, ou a bebida, ou a comida, ou o álcool, qualquer coisa. No depoimento desse Jorge, espírito sofredor, diz assim: o mau espírito é quase feliz só sofrendo quando não tem meios de dar vazão à sua inferioridade. Ou quando o bem vence o mal. E pratica o mal pelo mal. Está numa condição dificílima. Augusto Michel, moço rico, boêmio, gozava da vida material, inteligente, leviano, nem bom nem mal. Era muito bem tido no mundo mundano. Cara maravilhoso, está em todas, participa das baladas. Morreu numa queda, perturbado, preso ao corpo, por 2 meses em desespero, solicita preces. Foi atendido no 3º mês. Revelou algum alívio e relata que está consciente de suas faltas. Lisbeth era rica, bela, vaidosa, nobre, viveu na Prússia. Egoísta, insensível, hipócrita. Meus amigos, ela estava sofrendo. Sabe desde quando? Há 150 anos. É o que está lá no relato. Ela se confessa ainda incapaz de reparar o mal que praticou. Quer dizer, ela não tem nem condições ainda de reencarnar, porque provavelmente a reencarnação seria fracassada. Ela tem que trabalhar o psicológico dela. A partir desse atendimento, provavelmente ela foi ajudada, internada em alguma instituição no mundo espiritual, para começar um processo de preparo para reencarnar. Tem lá um outro relato de espírito sofredor chamado Príncipe Ourã. Tinha russo, rico, príncipe, né? Toda a vida dele estava relacionada com inveja, despotismo, materialidade, orgulho, afligiu todo mundo que estava embaixo dele, os seus súditos. Estava num desespero terrível, mas revelou na comunicação que tinha interesse, vontade de reencarnar na própria Rússia para reparar ali o mal que havia praticado a seus semelhantes. Nós temos uma série de casos. Por exemplo, Pascal Lavic morreu afogado, o corpo ficou vagando no mar por 9 meses. Durante 9 meses ele se sentia dentro d'água, jogado para lá e para cá. Até a hora que foi atendido lá na sociedade. Aí começou a ser ajudado, revelou
arrependimento pelas faltas cometidas. Outro afogado, F. Bertin, ele já sentia culpa pela sua reencarnação anterior. Também afogado, né? Por que ele morreu afogado? Porque na reencarnação anterior, depois que ele morreu afogado, ele teve informação por que tinha acontecido aquilo com ele. Na encarnação anterior, ele simplesmente mandava ensacar as pessoas e jogava dentro d'água. Temos o caso de um espírito chamado Clara, que vale a pena a gente comentar um pouco. Deixa eu ver aqui com mais detalhes para dar a vocês. Olha só. Toda tônica em relação ao depoimento dela é o mau comportamento moral. Totalmente. Olha as perguntas para ela. Marido. Ela disse que o marido a martirizava, era violento, devasso. Por conta disso, ela tinha má conduta, falta de caráter, orgulho e egoísmo. Complicado, né, pessoal? Muito bem. Depois, nós temos situações de espíritos suicidas. O suicida da Samaritana. Ele sentia que ainda habitava o corpo. No ato do suicídio, a dor foi menor do que ele sente agora, quando os vermes estão corroendo seu corpo. Morreu degolado para fugir a sofrimentos. Isso chama-se covardia moral. Vivenciava uma situação de muita dor. Tinha um espírito chamado Louvet-François Simon. Ele estava em looping. Ele tinha desencarnado há 6 anos. E ele via a seguinte cena. Ele estava vivendo uma situação de muita miséria, de muita fome, pobreza. Por desgosto, ele começou a beber, embriaguez, falta de coragem. Um dia, no desespero dele, ele subiu lá no alto de uma torre e se atirou lá de cima. Quando trouxeram ele para ele dar esse depoimento, ele estava sentindo, ele estava em looping, assim, ele estava no alto, ele despencava lá de cima, se sentia caindo e batia nas pedras, e sentia bater. Aí ele ia de volta para o alto, estava assim há 6 anos. A obra Memórias do Suicida ensina muito a respeito desse tema, que eu convido vocês a lerem. Tem o caso de Feliciano. Ele planejou a sua própria morte, tá? Por que ele resolveu se matar? Porque ele não suportou uma dificuldade material. Prova da perda material. Rico, instruído, poeta, bom caráter, honesto, não aguentou a pobreza, e aí depois ele constata, quando desencarna, que era a 4ª vez que ele cometia suicídio. Meus amigos, esses exemplos que nós estamos dando aqui é para cada um de nós pensar sobre a sua vida e imaginar como tomaremos decisões diante das dificuldades. A gente viu aqui espíritos com grande problema de saúde que, ao desencarnar, estavam extremamente felizes. Outros que tinham condições materiais excepcionais, mas toda a sua vida foi fútil, vazia, e os levou a situações no plano espiritual de extrema dificuldade. A discussão, como eu disse no início da nossa conversa, é o seguinte:
eu estou plantando a minha felicidade ou a minha infelicidade? É isso que nós precisamos decidir. Nós precisamos decidir o que nós queremos plantar. Bom, criminosos arrependidos, nós temos vários casos. Lá por criminosos arrependidos. Lemer, decapitado. 90 dias após a situação, ele ainda vê, né? Ele sente-se ligado ao corpo. Ele era um criminoso, então ele via as suas vítimas que o acusavam e sentia vergonha e remorso, porque sabia que tinha feito vítimas voluntariamente, ele tinha prazer em matar. O outro, espírito de criminoso arrependido, era um frade sem fé. Ele era pobre, entrou na igreja para ascender socialmente, abusou do poder, corrompeu e perseguiu inocentes, torturou. E assim por diante. A situação era duríssima. Criminosos arrependidos. Vamos ver aqui o que temos de criminosos arrependidos. Aliás, eu já falei sobre isso. Vamos falar sobre os espíritos endurecidos. Eu vou dar o melhor exemplo que eu acho que tem aqui, é de um espírito chamado Ângela. Olhem o diálogo. Arrependei-vos de vossas faltas? Não. Então por que me procurais para experimentar? Acaso não sois feliz? Não. Sofreis? Não. Aí ele começa a fazer perguntas sobre a encarnação dela. Estás disposto a dizer-me o que fizeste na última encarnação? Aí ela responde que não fez nada, nada. Qual a vossa posição social mediana? Foste casada? Sim, esposa e mãe. E cumpriste bem os deveres decorrentes desse encargo? Não. Meu marido entediava-me bem como meus filhos. Como então preencheste a existência? Divertindo-me solteira e me aborrecendo como mulher. Quais eram as vossas ocupações? Nenhuma. Quem cuidava da vossa casa? A criada. Meus amigos, vocês conhecem gente assim, não conhecem? E tem uma frase aqui no final, quando ele fala, uma frase dada por um mentor, que é muito importante para vocês saberem. Olha o que ele diz. Entre os espíritos endurecidos não há perversos e maus. Grande é o número daqueles que, sem fazer o mal, estacionam por orgulho, indiferença ou apatia. Estes nem por isso são menos infelizes, pois tanto mais os aflige a inércia, quanto mais se veem privados das mundanas compensações. Em regra, esses espíritos são menos passíveis de imediata regeneração do que aqueles que são positivamente maus, visto como estes ao menos dispõem de energia e, uma vez orientados, votam-se ao bem com o mesmo ardor com que se votavam ao mal. Ele está dizendo que espíritos apáticos, sabe aquela pessoa que não se incomoda com nada? É pior, às vezes, do que o mal, porque o mal, alguma coisa aconteceu para ele tomar aquela decisão. O apático, ele não liga para nada. Aliás, no Brasil, nosso Brasil hoje, nós temos milhões de apáticos que não se incomodam com nada. No ócio, deliberado, pessoas que estão em condições de trabalho, com saúde, que optaram pela apatia. Olha essa legião no mundo espiritual desencarnado. Amigos, os depoimentos são muitos, né? Não dá para a gente falar sobre todos. O que é que eu quero dizer?
a comunicação entre os dois planos é totalmente viável. Eu até posso dizer para você o seguinte, para concluir. Meu pai, um dia, num domingo, tinha 53 anos, acordou de manhã, fez o almoço e disse que ia visitar um primo meu. Eu morava no Rio de Janeiro, em Copacabana, meu primo morava em Jacarepaguá. Meu pai pegou o carro com a minha mãe e com o meu filho mais novo, que tinha meses. Foi a Jacarepaguá visitar o meu primo. Quando ele voltou, no meio do caminho, ele se sentiu mal, encostou o carro, e aí levaram ele para o hospital. E disseram que ele tinha tido uma hipertensão, e às 3 horas da tarde, quando eu cheguei lá, teve uma correria, e alguém disse, olha, seu pai desencarnou. Eu tinha 22 anos, meu pai 53. Foi no domingo, na segunda-feira a gente fez o enterro, e depois de tudo aquilo, a gente vai para casa, toma um banho, vai dormir. E o que aconteceu? Eu estou lá dormindo, meu pai vem e bate no meu pé, assim, minha cama ficava bem perto do corredor, assim, e fala assim, Paulo, vem aqui, vamos lá na sala aqui. Eu parti muito rapidamente, eu preciso falar com você. E passou a noite toda sentada comigo no sofá da sala, me dando orientações de como eu ia conduzir a minha vida, tratar da minha mãe, de a forma como poderia ajudá-la. Então, eu mesmo sou testemunha pessoal de que os mortos voltam para contar, porque até o meu pai voltou e falou comigo um dia depois do seu desencarne. Então, meus amigos, sim, os mortos não estão mortos, eles estão no plano espiritual, que é o nosso local de origem, e sim, quando é possível, quando é útil, eles voltam para contar. Mas eu acho a coisa mais importante dessa obra é a reflexão ponderada a respeito do futuro. O que vamos fazer ou deixar de fazer para assegurar para nós estados de felicidade ou infelicidade, de céu ou de inferno. Ou, se continuamos nos equívocos, o purgatório nos aguarda em muitas outras encarnações, porque a pena é eterna enquanto o espírito se obstinar na prática do mal. E também, obviamente, tudo aquilo que a gente planta de bom também colhe. Sendo assim, eu acho que eu deixo a minha mensagem de paz, de amor, de gratidão a vocês que estão nos ouvindo e um abraço a todos os irmãos aí do canal TV Chico Xavier Brasil por essa oportunidade. Muita paz a todos, boa noite.